Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sustentabilidade na Prática, um videocast apresentado pelo Sicoob. Aqui mostramos como a transformação acontece quando unimos propósito, cooperação e responsabilidade. Sicoob apresenta Sustentabilidade na Prática. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema que está no centro da transição para um mundo mais justo e equilibrado, as finanças sustentáveis. E para falar desse tema, convidamos Tobias Fragoso, superintendente financeiro do Sicoob. Tobias, muito bom ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. Olá, André, obrigado. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Para a gente conversar um pouco a respeito de um tema tão importante e que conecta diretamente com os princípios do cooperativismo, que é o tema de finanças sustentáveis. Principalmente uma honra também representar o Sicoob e poder dialogar um pouquinho aqui com vocês. Tobias, começa explicando então de forma bem simples o que são finanças sustentáveis, né, e de que forma elas são consideradas estratégicas para impulsionar justamente essa transformação, essa economia mais próspera, mais resiliente, mais inclusiva. André, as finanças sustentáveis, entendo que elas podem ser resumidas, o tema pode ser resumido como toda questão que envolve recursos financeiros vinculados a questões ambientais, sociais e de governança, né? Sempre observando numa ótica financeira e econômica, direcionado para algumas categorias que são consideradas justamente estratégicas para a comunidade, inclusive para as instituições financeiras. Esse tema ele pode ser entendido como estratégico. Estratégico porque é importante que a gente direcione recursos para determinadas categorias, preservando e zelando pela sustentabilidade. Sendo o que é sustentabilidade nesse caso? A gente conseguir manter a longo prazo as questões produtivas, né, as questões ambientais, as questões no nosso meio social e as questões de governança econômicas, como eu citei há pouco. Certo. E como o sistema financeiro, em especial o cooperativismo, as cooperativas podem ser um agente de transformação nesse cenário, Tobias? André, eu entendo que as instituições financeiras elas têm um poder de direcionar os recursos e o capital para determinados segmentos. Então, diante desse poder de alocação, as instituições financeiras elas têm a facilidade e a responsabilidade de direcionar para as questões sustentáveis. As cooperativas, elas têm, na minha opinião, mais facilidade e mais, inclusive, mais responsabilidade por ter um tema cooperativo, de direcionar esses recursos justamente por estarem próximas da comunidade. Então, as cooperativas, elas são instituições feitas por pessoas e para pessoas. Então, elas estão muito próximas, elas têm atendimento físico em determinados territórios que podem ser consideradas as únicas instituições financeiras naquelas regiões. E, com isso, elas conseguem ter uma sensibilidade, um cheiro mais apurado do que é importante e necessário para uma questão ambiental, para uma questão social ou para uma questão, inclusive, mesclada desses dois temas. E uma capilaridade também, né? Inclusive uma capilaridade muito extensa. A gente observar, falando a nível de Sicoob, o balcão, a capilaridade que as cooperativas hoje do Sicoob conseguem atingir, já chega a 4.600 pontos de atendimentos no Brasil. Isso traz físicos. Isso traz realmente essa sensibilidade, esse cheiro apurado que eu mencionei, sobre perceber o que é realmente mais importante, mais estratégico naquela região. Para mais informações sobre sustentabilidade e cooperativismo financeiro, siga o Sicoob nas redes sociais ou acesse o site da instituição financeira. E acompanhe a série nas plataformas da CBN.